Eu estou lendo aqui a história de uma mulher que vem pedir ajuda para Eliseu. Está em 2 Reis 4. E eu quero falar do versículo 6. E o final do versículo diz assim: e o azeite parou. É estranho como a gente conversa com muitas pessoas que dizem que não é mais, a vida dela não é mais como era antes, ela não vive aqueles momentos de fulgor, de fé, aquele fervor mais. E isso está ficando muito comum, está ficando muito fácil de encontrar pessoas assim. E fica a pergunta: é possível fazer o azeite correr de volta? É possível fazer com que esse azeite volte a correr com a mesma força que ele corria antes? O motivo por que esse azeite parou de correr é porque parou de ter vasilhas para ele encher. E esse é o motivo por que às vezes a gente não se enche. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo nos enche tão somente para que a gente seja cheio. Mas na verdade não. Ele nos enche para que a gente derrame sobre vasilhas vazias. Nós estamos vivendo uma época em que vasilhas vazias vai ser a constante e não a regra. Vai ser muito fácil nós andarmos e a gente encontrar vasilhas vazias. E o Espírito Santo só nos dá quando a gente derrama sobre ela. E o versículo diz: e o azeite parou. A gente precisa começar a pensar: se eu não parei de derramar sobre as vasilhas. Pessoal, as pessoas estão sofrendo, elas estão tristes, elas estão abatidas, elas estão baqueadas. Eu comecei a orar para que o Senhor me desse palavras que fossem boas novas para as pessoas que eu dou aula para elas. E eu encontro muitas pessoas que chegam na sala de aula baqueadas. E eu tomei a decisão de falar 15 minutos para elas de alguma parábola, de algum versículo bíblico. E não é por minha causa, isso que tem que ser entendido. Eu me beneficio do azeite que o Senhor me dá para dar para as pessoas. Eu já tive aluno na minha sala que ele saiu esperando, terminou a aula e ele ficou enrolando, esperando todo mundo ir embora. E quando todo mundo ia embora, ele falou comigo: Antônio, eu saí de casa hoje precisando de uma palavra. Eu falei com Deus: Deus, eu preciso de uma palavra hoje. E dentro do treinamento de norma de segurança, você me trouxe a palavra que Deus queria trazer para mim, que eu precisava. Eu já tive um aluno que começou a chorar na sala igual criança, e eu não sabia como controlar aquilo, porque eu estava no meio de um treinamento de norma e aquele rapaz chorando. E eu pensei: meu Deus, como é que eu faço com esse rapaz? Já teve gente que quando terminou o treinamento, ele falou: Antônio, eu vou tomar a decisão hoje de voltar para Cristo, voltar para a igreja. As vasilhas estão vazias, elas precisam, e à medida que você começa a derramar sobre elas, o Senhor vai começar a te encher.